Durante anos, e ainda na atualidade, matemáticos, cientistas, escritores, filósofos tentam desvendar tudo o que se pode fazer no cérebro humano e como as máquinas podem superá-lo. O cérebro humano podia ser considerado um computador. Os programas de computador permitiriam que as máquinas correspondessem a essa expectativa. O capítulo 8 do livro Como Criar uma Mente traz que a computação consiste em três elementos: comunicação, memória e portas lógicas, que realizam as funções aritméticas e lógicas. A redundância usada pelo cérebro para atingir resultados invariantes robustos certamente pode ser replicada em emulações por software. Embora toda essa complexidade precise ser cuidadosamente avaliada, boa parte dela pode ser simplificada quando os princípios operacionais do cérebro são revelados. E é isso que este capítulo traz, onde o homem tenta entender como verdadeiramente funciona o nosso cérebro, podendo assim criar máquinas iguais ou superiores a nós. Seguindo a primeira ideia da era da informação, que se baseava na comunicação, a segunda ideia, basicamente, era a universalização da computação, trazida por Alan Turing. Turing criou a máquina de Turing, feita somente para testar a capacidade mental da máquina e sua equivalência com as outras máquinas. Para isso, a máquina deveria resolver problemas simples no que ela foi programada. Assim, Turing e Church, seu antigo professor, criaram a tese Church e Turing, que se um problema não fosse resolvido pela máquina, outras máquinas também não conseguiriam. Com base nessa tese, foi proposto que a mente humana poderia ser equivalente a um computador, não podendo excedê-lo. Contudo, Turing conclui que baseia a computação em algo simples, pois se a máquina entende e compreende problemas simples, pode entender problemas mais difíceis, assim como a mente humana. Antigamente, os computadores analógicos tinham muitos erros, assim corrompendo os arquivos. Tinha-se o medo de que isso passasse para os computadores digitais também. Pense assim, se a probabilidade de passar um bit corretamente fosse de 90%, então a chance de passar 2 bits seria de 81%. Imagine se fosse passar um byte, que é o que vale a 8 bits, a probabilidade ia passar para menos de 50%, para ser mais específico, 43%. Se comparar com arquivos atuais que podem chegar a ter gigas, essa probabilidade seria quase nula. Mas depois da publicação Teoria Matemática da Comunicação, do matemático Claude Shannon, foi provado que era possível passar os dados precisamente, mesmo com canais de comunicação menos confiáveis. Graças a essa teoria é que temos a maioria das tecnologias atualmente. Uma das partes da sua publicação falava sobre um teorema de codificação de canais de ruídos. Se você tivesse um canal com qualquer índice de erros, você poderia enviar mensagens precisamente. Uma maneira simples de como essa publicação ajudou a sociedade seria o exemplo do modem telefônico, que tinha ruídos e distorções óbvias, mas mesmo assim conseguia mandar precisamente dados digitais. É interessante dizer que o cérebro segue o princípio de Shannon, mesmo claramente a evolução do cérebro humano sendo bem anterior a Shannon. A maioria dos nossos padrões ou ideais está armazenado no cérebro com uma grande quantidade de redundância. Mesmo assim, o cérebro consegue funcionar. Com base na máquina que Turing criou em 1943, a Colossus, e na calculadora Bomb, John von Neumann criou a máquina de von Neumann, que faz parte do terceiro conceito dos anteriores. Essa máquina criada por von Neumann foi a estrutura central da maioria dos computadores dos últimos 67 anos. Esse modelo incluía a unidade central de processamento, CPU, uma unidade de memória, ou de HD, armazenagem em grande escala, contador de programas, canais de input e output. Sua meta era criar um conceito acessível de computador, substituindo os únicos bits da máquina de Turing por múltiplos bits. Para imitar o ciclo de um identificador no cérebro, precisaria de 3.000 cálculos, o que seria cerca de 10 elevado a 14 cálculos por segundo. Enquanto máquinas de desktop atingem 10 elevado a 10 cálculos por segundo, o supercomputador mais veloz, o computador K, atingiu 10 elevado a 16 cálculos por segundo.
No cérebro tem identificador no neocórtex que pode ser um padrão de características de rosto, de frequências de um som ou a proximidade de dois eventos. São feitos com menos detalhe do que toda a física e química envolvida para essa reação ocorrer. Ou seja, podemos simplificar algum processo ocultando os princípios operacionais do mesmo, seja no computador ou no cérebro. O capítulo fala da evolução dos computadores, dando várias semelhanças entre o computador e o cérebro. É bem interessante como o livro mostra como vários matemáticos são responsáveis pela atual evolução dos eletrônicos, e como eles teoricamente criaram coisas, e agora sabemos que muitas delas já eram usadas pelo cérebro. Será que na verdade o cérebro poderia ser chamado de máquina? As atuais máquinas já estão superando os humanos. Um exemplo seria o AlphaGo, uma inteligência artificial desenvolvida para jogar Go, um jogo de tabuleiro japonês, que ganhou do melhor jogador do mundo de Go. Em alguns campeonatos de xadrez já é permitida a entrada de computadores. Talvez um dia cheguemos ao ponto que o cérebro será só uma máquina desatualizada. Com o ser humano não podendo mais depender da evolução, ele seria obrigado a superá-la, ampliando sua capacidade mental de forma não natural.